Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui com a gente. Hoje vamos abordar um assunto que está, assim, literalmente na boca de todo mundo, ou talvez no copo d'água. Um Microplásticos. tema quente, né? Muito. Aquelas partículas minúsculas de plástico. Será que estão mesmo na nossa água potável? E a pergunta que não quer calar: isso é perigoso? A gente deve se preocupar? Boas perguntas. Para investigar isso mais a fundo, a nossa principal referência hoje é um relatório bem completo da Organização Mundial da Saúde, a OMS, publicado lá em 2019. Um documento bem robusto, sim. Ele é denso, cheio de dados, então a nossa missão aqui é extrair o essencial, sabe? As descobertas-chave, talvez algumas surpresas, para a gente entender o que a ciência realmente dizia sobre isso até aquele momento. Vamos desmistificar um pouco, né? Exato. Porque a simples ideia de beber plástico, mesmo que invisível, já dá um certo arrepio, né? Mas vamos tentar separar a preocupação dos fatos. Ok, vamos investigar isso juntos. Para começar, o que exatamente são esses microplásticos? Boa, vamos lá. Essencialmente, são pedacinhos de plástico, né? Menores que 5 milímetros. Não existe uma definição única, assim, cravada na pedra, mas o consenso geral gira em torno do material são polímeros sintéticos e desse tamanho. Menos de meio centímetro, então. Isso. E tem os ainda menores, os nanoplásticos, com menos de 1 micrômetro. Nossa, desses a gente sabe ainda menos, é outra história. E de onde eles vêm? São feitos pequenos ou ficam pequenos depois? Ambos. Existem os primários, que já são fabricados nesse tamanho reduzido. Pensa naquelas microesferas de alguns cosméticos antigos ou pellets usados na indústria. Ah, sim. E tem os secundários, que são, na verdade, o resultado da quebra, da fragmentação de plásticos maiores. Garrafas, sacolas, até pneus que vão se desgastando. Pneus, interessante. Sim, liberam partículas e até as fibras que soltam das nossas roupas sintéticas quando a gente lava. Nossa, da roupa, isso é muito doido. Então, eles se espalham fácil, imagino. Como chegam na água doce, nos rios e talvez na água que a gente bebe? Exato. É impressionante como eles se espalham. As fontes são muitas, viu? A água da chuva que escorre pelas ruas nas cidades, por exemplo, carrega um monte de coisa, inclusive plástico. O tal do escoamento superficial. Isso. O esgoto também é uma fonte importante, mesmo quando é tratado. Ainda pode conter essas partículas, principalmente as fibras de roupa que escapam do tratamento. Mesmo tratado, puxa. Sim, o tratamento remove muito, mas não tudo. E tem mais. Efluentes industriais, o próprio lixo plástico que fica no ambiente vai se quebrando com o sol, com a chuva, e até partículas que viajam pelo ar. Pelo ar, como assim? É a deposição atmosférica, poeira que contém microplástico e acaba caindo na água. E tem um ponto curioso. Qual? O próprio sistema de tratamento e distribuição de água, ou até o processo de engarrafar água mineral, podem eles mesmos adicionar alguns microplásticos. Como assim? O sistema que deveria limpar pode sujar. É mais pelo desgaste, sabe? Canos, bombas, conexões de plástico dentro do sistema, ou a própria embalagem, a garrafa PET, por exemplo, podem liberar algumas partículas. Entendi, faz sentido. Então, eles estão por aí, já foram achados em água de torneira, engarrafada, rios, lagos. Mas a quantidade varia muito, né? Li uns números que vão de quase zero até milhares de partículas por litro. É isso mesmo? Exatamente. As concentrações que os estudos relatam variam enormemente. Alguns acham quase nada, outros chegam a mais de 10 mil partículas por litro. Só que Tem o mais aí, né? tem o mais enorme. Comparar esses números é muito complicado. O resultado depende demais de como a amostra foi coletada, como foi analisada e principalmente do tamanho dos poros do filtro que usaram para separar as partículas. Ah, o filtro, claro. Se você usa um filtro com poros maiores, as partículas menores simplesmente passam direto, não são contadas. Na época do relatório da OMS, o menor tamanho que conseguiam detectar era tipo 1 micrômetro. Que já é minúsculo. Sim, mas isso era mais um limite da tecnologia que eles tinham, sabe? Não quer dizer que não existam partículas ainda menores lá. Então, a gente não tem um retrato tão fiel assim da quantidade real.
É isso? A questão principal que a OMS levantou em 2019 era justamente essa: a confiabilidade e a comparabilidade dos dados. Eles revisaram uns 50 estudos sobre isso e viram que a maioria tinha limitações importantes no controle de qualidade. Tipo o quê? Coisas como garantir que a amostra não foi contaminada no laboratório. Pensa bem, tem microplástico até na poeira do ar do laboratório. Ou usar controles adequados para ter certeza que o método de análise estava funcionando direitinho. Entendi. Não quer dizer que não tenha microplástico, mas que medir exatamente quanto era difícil. Exatamente. A conclusão era que precisava urgente de padronização, de métodos melhores e mais rigorosos para a gente poder confiar mais nos números e comparar um lugar com outro. Faz todo sentido. E sobre os tipos de plástico mais comuns que encontravam na água potável? Olha, pelo que os estudos indicavam na época, os mais frequentes pareciam ser PET, O das garrafas de refri e água? isso, e polipropileno, o PP, que é comum em tampas potes. O que faz sentido, né? São plásticos que a gente produz e descarta em volumes gigantescos. E a forma deles? Eram bolinhas, pedaços? Mais comum eram fragmentos, tipo pedacinhos irregulares, e fibras, provavelmente vindo da quebra de coisas maiores e das roupas sintéticas, como a gente falou. Certo. Então, resumo da ópera até aqui. Eles existem, estão na água, mas medir quanto exatamente e comparar estudos era complicado em 2019. Agora, a pergunta de $1 milhão. Qual o risco real para a nossa saúde? O relatório da OMS foi fundo nisso, né? Sim, essa foi a análise centrão do relatório. Eles avaliaram basicamente 3 caminhos potenciais de risco: o risco físico das próprias partículas, o risco dos químicos que podem estar associados a elas e o risco dos biofilmes. Biofilmes, que é isso? São comunidades de micro-organismos, tipo bactérias, que podem crescer na superfície do plástico. Ah, ok. Vamos por partes. Primeiro, as partículas em si. O simples fato de engolir pedacinhos de plástico. Faz mal? Bom, o efeito de uma partícula inerte no corpo depende muito das características dela, tamanho, forma, do que é feita. Mas o ponto-chave aqui é: não existem estudos em humanos sobre os efeitos de engolir microplásticos. Nenhum. Nenhum específico sobre isso via água potável. Os estudos que existem foram feitos em animais de laboratório e muitas vezes usaram concentrações altíssimas de plástico. Muito mais do que a gente encontraria na água. Milhares, às vezes milhões de vezes mais. Isso torna bem difícil aplicar esses resultados diretamente para a gente, para a exposição que temos pela água. A relevância dessas doses é bem questionável. Entendi, não dá para comparar. Além disso, a ciência acredita que partículas maiores que uns 150 micrômetros, isso é 0,15 milímetros, provavelmente nem são absorvidas pelo nosso corpo. Elas simplesmente passam direto pelo sistema digestivo. E as menores? Para as partículas menores, a absorção parece ser muito baixa. Alguns estudos sugerem talvez menos de 0,3%. Para os nanoplásticos, aí sim a teoria diz que a absorção poderia ser maior, mas os dados sobre isso eram e ainda são muito escassos, muito incertos. Certo. E aí vem o ponto que talvez seja o mais surpreendente, né? Considerando todo o alarme que a gente vê por aí. Qual foi a conclusão da OMS sobre o risco dessas partículas na água potável? Olha, com base nas informações que eles tinham até 2019, a conclusão da OMS foi que não havia evidências confiáveis para sugerir que a exposição às partículas de microplástico, especificamente através da água potável, representasse uma preocupação clara para a saúde humana naquele momento. Uau! Isso é forte. É importante frisar, naquele momento e via água potável. E lembrar que a gente está exposto a várias outras partículas do ambiente o tempo todo, poeira, solo. Certo, o foco é a água. Entendi, isso é importante contextualizar. Agora, e os químicos? Porque plástico não é só o polímero puro, né? Tem aditivos, pode absorver coisa do ambiente. Correto. Esse foi o segundo ponto que eles analisaram. Os plásticos podem conter resíduos da fabricação, os monômeros. Podem ter aditivos misturados, plastificantes para dar flexibilidade, corantes, retardantes de chama. Coisas que não estão quimicamente presas ao plástico. Exato. E que poderiam, teoricamente, migrar para a água ou para o nosso corpo. E, além disso, no ambiente, o microplástico pode funcionar meio como uma esponjinha,
absorvendo poluentes que já estão na água. Tipo o quê? Coisas como PCBs, que são poluentes industriais bem persistentes, ou PAHs, que vêm da queima incompleta de matéria orgânica, tipo fumaça. Tá, mas a questão é, esses químicos realmente saem do microplástico e entram na água que a gente bebe ou são liberados no nosso corpo em quantidade suficiente para causar algum problema? Essa é a pergunta fundamental. A liberação desses químicos, a lixiviação, é um processo complexo. A avaliação da OMS indicou o seguinte: a contribuição dos monômeros residuais provavelmente seria mínima na água potável. Ok. E os aditivos e os poluentes que ele absorveu? Para esses, embora a liberação possa acontecer, a estimativa era que a quantidade que viria especificamente dos microplásticos presentes na água potável seria provavelmente muito pequena, insignificante comparada à nossa exposição total a essas mesmas substâncias por outras fontes. Outras fontes como comida, ar... Exato. Alimentos, o ar que a gente respira, o contato direto com produtos que contêm esses aditivos. A contribuição dos microplásticos na água seria uma fração muito pequena do total. E a OMS fez algum cálculo para estimar esse risco químico mesmo sendo pequeno? Fez, sim. E foram bem conservadores. Usaram um cenário de pior caso possível. Pegaram as maiores concentrações de microplásticos já relatadas, mesmo as de estudos com limitações, e as maiores concentrações de químicos que já foram encontradas associadas a microplásticos. E jogaram tudo junto para ver no que dava. Basicamente, com isso, eles calcularam a chamada margem de exposição, a MUE. Ela compara essa exposição máxima imaginável com os níveis que são considerados seguros, que não causam problemas de saúde. E qual foi o resultado dessa conta? Deu perto do limite? Muito pelo contrário. As MUEs calculadas foram muito altas. Isso significa que a exposição estimada, mesmo nesse cenário super exagerado, estava muito, muito abaixo dos níveis que poderiam gerar alguma preocupação. Ah, então a margem de segurança era grande. Era enorme. Por isso, a conclusão sobre os químicos foi também de baixa preocupação para a saúde humana, especificamente em relação aos químicos associados aos microplásticos na água potável. Ok. Já foram as partículas e os químicos, faltam os biofilmes. Aquela ideia das bactérias pegando carona nos plásticos, né? Isso. Micro-organismos como bactérias podem colonizar a superfície do plástico que está na água e formar uma camada, tipo um lodo microscópico, que a gente chama de biofilme. E a preocupação era... Se esses biofilmes nos microplásticos poderiam ajudar a transportar bactérias que causam doenças, ou até genes de resistência a antibióticos, pelo sistema de água. Parece uma preocupação válida, né? Parece, mas aí entra a perspectiva. Pensa na quantidade de canos que existem num sistema de distribuição de água de uma cidade. A área interna desses canos é gigantesca. Imagino. Era enorme. Por isso, a conclusão sobre os químicos foi também de baixa preocupação para a saúde humana, especificamente em relação aos químicos associados aos microplásticos na água potável. Ok. Já foram as partículas e os químicos, faltam os biofilmes. Aquela ideia das bactérias pegando carona nos plásticos, né? Isso.
Micro-organismos como bactérias podem colonizar a superfície do plástico que está na água e formar uma camada, tipo um lodo microscópico, que a gente chama de biofilme. E a preocupação era: Se esses biofilmes nos microplásticos poderiam ajudar a transportar bactérias que causam doenças ou até genes de resistência a antibióticos pelo sistema de água. parece uma preocupação válida, né? Parece, mas aí entra a perspectiva. Pensa na quantidade de canos que existem num sistema de distribuição de água de uma cidade. A área interna desses canos é gigantesca. Imagino. Então, a área total de superfície fornecida pelos microplásticos que estão flutuando na água é, na verdade, minúscula, ínfima, comparada à área dos canos. E nesses canos, os biofilmes se formam naturalmente em uma escala muito, muito maior. Ah, entendi. O problema do biofilme já existe nos canos em maior quantidade? Exatamente. E o mais importante, o tratamento de água potável é feito justamente para quê? Para remover partículas e para matar ou inativar micro-organismos perigosos, usando filtração e desinfecção como o cloro. Ou seja, o sistema já tem barreiras para lidar com biofilmes e patógenos que vêm de outras fontes, e essas barreiras são a defesa principal. Perfeito. Por isso, a OMS considerou que o risco adicional que poderia vir dos biofilmes nos microplásticos na água que já foi tratada era muito baixo. Não encontraram evidências que apontassem para um risco significativo à saúde por essa via específica. Entendido. Então, resumindo os riscos: partículas, químicos, biofilmes. Pela água potável, com os dados de 2019, a OMS concluiu que a preocupação era baixa. Mas e o tratamento? A gente consegue tirar esses microplásticos da água? Sim, consegue. E esse é um ponto bem importante do relatório. Os tratamentos convencionais, tanto de esgoto quanto de água potável, são eficazes na remoção de partículas em geral, não só microplásticos. Como funciona no esgoto? As estações de tratamento de esgoto, as ETS, podem remover mais de 90% dos microplásticos, especialmente aquelas que têm etapas mais avançadas de tratamento, como filtração terciária. O lodo que sobra do tratamento acaba concentrando boa parte deles. E no tratamento da água para beber, a ETA? O tratamento padrão de água potável, que geralmente inclui coagulação, floculação, sedimentação ou flotação e filtração, é desenhado justamente para remover partículas suspensas, incluindo as bem pequenas. Ele é muito eficiente nisso.
Então, os processos que já existem para deixar a água limpa e sem bactérias acabam tirando os microplásticos também? Em grande parte, sim. A coagulação faz as partículas pequenas se juntarem, formando flocos maiores. A sedimentação ou flotação tira esses flocos. E a filtração final, geralmente com areia, remove o que sobrou. Processos ainda mais avançados, como ultrafiltração ou osmose reversa, que algumas ETAs usam, removem partículas ainda menores. Tem algum jeito fácil de saber se o tratamento foi eficaz para tirar partículas? Um bom indicador geral é a turbidez da água. Se a água tratada está bem transparente, com baixa turbidez, isso geralmente significa que o processo de remoção de partículas foi eficiente. Não é uma medida direta de microplástico, mas indica que o sistema está funcionando bem para remover sólidos suspensos. Interessante. Mas aí vem aquele porém que você mencionou antes, né? O acesso a esse tratamento. Exato. Esse é o ponto crucial. Essa eficácia toda depende de existir um tratamento adequado e bem operado. E a realidade é que, infelizmente, bilhões de pessoas no mundo não têm acesso a um tratamento de água potável seguro e confiável, nem a saneamento básico adequado. E nesses lugares a situação dos microplásticos pode ser pior. Pode. Onde não há tratamento de esgoto ou a água para beber é captada diretamente de fontes contaminadas sem tratamento adequado, os níveis de microplásticos podem sim ser maiores. Contudo, O quê? e aí isso é fundamental deixar claro, nessas mesmas situações, o risco de doenças graves causadas por bactérias, vírus e outros patógenos presentes na água não tratada é imensamente maior. É uma diferença de escala de risco gigantesca. Ah, claro. A prioridade absoluta nesses casos são as doenças transmitidas pela água. Sem dúvida alguma. Melhorar o acesso à água segura e ao saneamento básico é a intervenção de saúde pública mais importante nesses contextos. E aí entra o que a OMS chamou de ações sem arrependimentos ou no regrets. Explica isso. São ações que trazem múltiplos benefícios, independentemente de uma questão específica como os microplásticos. Investir em tratamento de água e esgoto é o melhor exemplo. Isso reduz drasticamente as doenças hídricas, que são um problema enorme e real. E como benefício secundário, também ajuda a reduzir a exposição a microplásticos. Você ganha nos dois lados. Faz todo sentido. E mesmo onde já tem tratamento, reduzir a poluição plástica na fonte continua sendo importante, né? Fundamental. Mesmo que o risco direto à saúde pela ingestão de microplásticos na água pareça baixo por enquanto, a poluição plástica como um todo causa danos enormes. Prejudica ecossistemas aquáticos e terrestres, afeta a vida selvagem, impacta o turismo, pode até entupir sistemas de drenagem e piorar enchentes. Ou seja, tem 1000 outros motivos para a gente reduzir o plástico. Exatamente. Iniciativas para diminuir o uso de plásticos descartáveis, melhorar a coleta seletiva e a reciclagem, gerenciar melhor o lixo que a gente produz, tudo isso é crucial e traz benefícios que vão muito além da questão dos microplásticos na água potável. Ok, então vamos tentar amarrar as pontas aqui. Resumindo as conclusões principais da OMS lá em 2019 sobre microplásticos na água potável. Quais seriam os pontos-chave? Posso listar. Primeiro, sim, microplásticos estão presentes na água, incluindo a potável. Mas os dados sobre a quantidade exata ainda precisavam de mais qualidade e padronização para serem totalmente confiáveis e principalmente comparáveis entre diferentes estudos e locais. Ok. Segundo ponto. Segundo, com base nas evidências disponíveis naquele momento, os riscos diretos à saúde humana pela exposição via água potável pareciam baixos. Isso considerando os riscos das partículas em si, dos químicos associados a elas e dos biofilmes que podem se formar nelas. Certo. Terceiro. Terceiro, os sistemas de tratamento de água e esgoto, quando existem e são bem operados, são eficazes em remover a maior parte dos microplásticos junto com outras partículas. E o quarto ponto, que foi bem direto na recomendação, né? Foi sim. O quarto ponto, que deriva dos outros três, é que a OMS não recomendou o monitoramento rotineiro de microplásticos na água potável naquele momento. A orientação foi clara.
manter o foco e os recursos no controle dos riscos que a gente já sabe que são altos e comprovados, como os micro-organismos patogênicos. Ou seja, não desviar a atenção e o dinheiro do que é comprovadamente mais perigoso. Exatamente. E as recomendações práticas seguiram essa linha. Para as empresas de água e saneamento, a prioridade número 1 é otimizar os processos de tratamento para remover partículas em geral e garantir a segurança microbiológica. Usar ferramentas como os planos de segurança da água ajuda muito nisso. Ao fazer isso bem feito, você já está por tabela, ajudando a remover microplásticos. E para os pesquisadores, o que ficou de lição de casa? A OMS destacou a necessidade urgente de métodos padronizados e confiáveis de análise. Precisamos de mais estudos de boa qualidade para saber onde estão os microplásticos, especialmente os nanoplásticos, que são um buraco negro de conhecimento. De onde eles vêm, como eles se comportam durante o tratamento, o que acontece com eles no lodo de esgoto que sobra. E sobre a saúde? Também, precisamos entender melhor os possíveis efeitos da ingestão a longo prazo, mesmo que a absorção seja baixa. Quais características das partículas, tamanho, forma, tipo de plástico, poderiam ser mais relevantes? Como o corpo humano realmente lida com as poucas partículas que talvez sejam absorvidas? É um campo vasto para pesquisa. Entendi. E para todo mundo, para a população em geral, qual era a mensagem? A mensagem era clara e vale para todos. Reduzir a poluição plástica de forma geral é fundamental. Gerenciar melhor o plástico que a gente usa e descarta traz benefícios enormes para o meio ambiente e para a saúde pública como um todo, muito além da questão específica da água potável. É uma ação positiva em todos os sentidos. Ótimo. Acho que essa análise detalhada do relatório da OMS nos ajuda a ter uma visão mais clara e, principalmente, baseada em evidências sobre os microplásticos na água potável, pelo menos com os dados que tínhamos até 2019. Reforça muito a importância do tratamento de água, esgoto e da gestão de resíduos plásticos. Coloca a questão em perspectiva, né? Exatamente. E, para a gente encerrar, queria deixar uma provocação para pensarmos um pouco. O relatório da OMS focou muito nos riscos atuais, com base nos dados, que eram limitados. Mas a gente sabe que a produção de plástico continua altíssima e ele vai se fragmentando lentamente no ambiente, não desaparece. É um problema de acúmulo, né? Pois é. Se as emissões de plástico para o ambiente continuarem nesse ritmo, como será o cenário daqui a, 50 ou 100 anos? Mesmo que o risco hoje pareça baixo pela ingestão de água, o acúmulo geral no planeta é inegável. Fica a pergunta: como que a gente, como sociedade, equilibra os usos tão presentes e, vamos ser sinceros, às vezes essenciais do plástico, com essa necessidade urgente de evitar um legado de poluição que vai durar séculos? Uma reflexão necessária. Fica aí para a gente pensar. Muito obrigada pela companhia nesta investigação detalhada. Foi um prazer discutir isso. Até a próxima.